queridos alunos de Direito Constitucional, continuando as nossas correções, as nossas elaborações das peças perfeitas. Hoje é dia de novo de ação ordinária, vamos fazer o exame 9 da OAB, vamos fazer a peça de número 8 da sua apostila. O número dessa página é a página 133 do nosso material. É a peça que o nosso cliente é o José, brasileiro, desempregado, domiciliado no município ABC, capital do estado X, aquela que ele chega no hospital municipal, sentindo fortes dores de cabeça, ficou na fila por mais de 12 horas, e em decorrência ali do tratamento vexatório dos funcionários, porque ele estava de pé na fila, mas aí essa forte dor de cabeça, mais o problema do não atendimento por tantas horas, ele acabou ali, né, turma, tendo um estado de saúde agravado e acabou ali entrando num estado de incapacidade absoluta, certo? É essa peça que nós vamos fazer. Então, para fazer a peça perfeita, a gente sabe que a gente monta no rascunho os 9 passos, após a identificação da peça, a estrutura ou 4x4 ou 3x4, dependendo se essa peça é uma inicial ou um recurso. No caso aqui eu já estraguei, né, turma, surpresa, já falei que é uma ação ordinária, então a gente sabe que a gente vai seguir o 4x4, beleza? Então vamos lá, quem é o nosso cliente aqui nessa peça? O nosso cliente é o José, turma, só que como o José está incapaz, ele vai estar representado pelo seu genitor, o Adamastor, certo? Quem é a parte contrária? A parte contrária é o município ABC, o estado X e também, turma, a União. Por que que o município ABC, o estado X e a União são são partes desse processo, estão no polo passivo dessa ação? Porque conforme a gente for ler no problema, vocês vão encontrar a informação que próximo ali do hospital municipal existe tanto um hospital estadual como, turma, um hospital federal, né, custeado pela União, que possui um centro de tratamento intensivo. Perfeito? Inclusive, né, outros hospitais municipais, naquele que ele está não tem um CTI, mas outros hospitais ali nas proximidades custeados pelo município ABC possuem CTI. Por isso, município, estado e União no polo passivo. Certo? Vamos lá? Competência. É caso de competência originária do STF? Olha o 102 da CF. Claro que não. É caso de competência originária do STJ? Olha o 105 da CF. Claro que não. É caso de competência originária do TRF? Olha o 108 da CF. Claro que não. É caso de competência originária do Tribunal de Justiça? Olha o 125 mais a regrinha do GPS, governador, prefeito e secretário estadual. Claro que não. Então sobrou, a competência aqui é da primeira instância e a gente tem que olhar federal ou estadual. E aqui, como você percebeu que no polo passivo você está colocando a União, moral da história, turma, a competência aqui, por força do artigo 109 da Constituição Federal, será da Justiça, turma, Federal. Então, competência, primeira instância da Justiça Federal. Número 4, turma, faz a perguntinha. Existe processo em curso? Não. Se não existe processo em curso, então, obviamente, a gente sabe que vai ser uma petição inicial, turma. Então, vamos lá. É ação de controle de constitucionalidade? Claro que não. Vamos pensar. É caso de mandado de injunção? Claro que não. Habeas data? Claro que não. Ação popular? Não. Ação civil pública? Não. Habeas corpus? Não. Mas ele está pleiteando o direito de acesso à saúde. É um direito líquido e certo. Então, você bate o olho e você fala, opa, mandado de segurança, uma peça de mandado de segurança. Mas para saber se é mandado de segurança, temos que comparar com a ação ordinária. Lembrando que a ação ordinária é a ação subsidiária. Então a gente tem que fazer aquela regrinha, turma, do DPT, dinheiro, prova e tempestividade. O problema, deixar claro, lá no último parágrafo, né, turma, que está escrito assim, no último parágrafo, certo? José, em face de todos os entes que possuem hospitais próximos ao local onde José se encontra e que seja levado em consideração
o tratamento hostil por ele recebido no hospital municipal. As duas últimas linhas do problema, turma, elas deixam claro que o nosso cliente, né, representado pelo seu pai, ele pretende receber dinheiro do município, já que ele recebeu um tratamento hostil dos funcionários. Então, como o interesse dele também é financeiro, você vai ter que desenvolver essa tese. Você não pode fazer mandado de segurança, por causa da regrinha DPT, dinheiro, prova, tempestividade. Lembra, quer dinheiro? Exclui MS. Tem que produzir prova? Exclui MS. Já passou o prazo decadencial de 120 dias, tempestividade? Exclui o MS. Qual é a sobra? É o soldadão de reserva que nós chamamos de ação ordinária, turma. Beleza? Então a nossa peça e fundamento, certo? É a ação ordinária, artigo 318 do Código de Processo Civil, certo? Vamos lá para o nosso endereçamento para a Justiça Federal, lembra? Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da 3 pontinhos, vara federal da seção judiciária de ABC, Estado X, certo? Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da 3 pontinhos, vara federal da seção judiciária do município ABC do Estado X, perfeito? Esse é o nosso endereçamento. E agora a gente vai para as teses. Vamos lá então. Tese muito tranquila, né, turma? Então, em relação ali tanto a União, ao Estado, ao município, ele tem direito de saúde, artigo 196 da Constituição Federal. Essa é a primeira tese. Em relação ao Estado, à União e ao município, direito de saúde, artigo 196 da Constituição Federal. Agora, em relação ao município, ele tem direito de ser indenizado, turma, já que ele sofreu dano moral, certo? Então, como ele sofreu um tratamento hostil, vexatório dos funcionários do hospital municipal, em relação ao município ABC, ele tem direito, doutores, de receber indenização. Então, a segunda tese, indenização por dano moral em face do município, você vai fundamentar no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, responsabilidade civil objetiva do Estado pelos atos praticados pelos seus agentes. Então, responsabilidade civil objetiva aqui no caso concreto, certo? Beleza? E o pedido, turma? Obviamente, o pedido ali vai ser a procedência da ação ordinária para que ele seja imediatamente removido para um hospital nas proximidades que contenham CTI, Centro de Tratamento Intensivo. Esse pedido em relação à União, ao Estado X e ao município ABC, e apenas em relação ao município, ao município ABC, a indenização por danos morais, turma, certo? Lembrando que em relação à União, ao Estado e ao município, é uma obrigação de fazer, então você vai pedir a fixação aí da multa diária, da famosa astrente, por dia de descumprimento, e em relação apenas ao município, você vai pedir ali que esse valor de dano moral seja atualizado, seja com correção monetária e com juros, certo? Esses são os 9 passos, agora a gente vai para o 4x4. Então, lá no preâmbulo, endereçamento, qualificação das partes, qualificação do advogado, nome da peça e fundamento. O endereçamento já está nos 9 passos, não precisa repetir. Justiça Federal de primeira instância. Qualificação das partes já está nos 9 passos, não precisa repetir. José representado por Adamastor, União, Estado, X, município ABC. Qualificação do advogado, o famoso artigo 287 do Código de Processo Civil. Nome da peça e fundamento já está nos 9 passos, não precisa repetir. Ação ordinária com pedido de tutela provisória, artigo 318 do Código de Processo Civil. Vamos lá, no corpo, preliminares, fato, direito, tutela provisória. Preliminares, regrinha do JPCLT. Justiça gratuita, vamos ter? Vamos, porque o problema falou que ele é pobre, 98 CPC. Prioridade na tramitação, vamos ter? Vamos, 1048 inciso 1, ele é incapaz, certo? Cabimento, vamos ter? Vamos, 318 do Código de Processo Civil. Legitimidade das partes, vamos ter? Vamos. A ativa é uma legitimidade ordinária e ele representado pelo Adamastor em virtude da sua situação de incapacidade absoluta, e a legitimidade passiva dos requeridos é uma solidariedade, né, turma? É um polo passivo, é um litisconsórcio ali, né, onde há uma solidariedade em relação
a questão, né, turma, do direito à saúde entre o Estado, o município e a União. E o município ainda é legitimado passivo, haja vista que os seus funcionários praticaram, né, dano moral ali, praticaram um ato ilícito em face do requerente. Perfeito? Tempestividade é a única preliminar que a gente não vai trabalhar. Então nós temos 4 preliminares nesse problema: justiça gratuita, prioridade na tramitação, cabimento e legitimidade das partes. Fato é fato, direito já está nos 9 passos, a gente vai desenvolver 2 teses, perfeito? E a tutela provisória. A tutela provisória aqui vocês sabem que é uma tutela provisória de urgência antecipada, artigo 300 do Código de Processo Civil, certo? Então a gente vai ter que desenvolver a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Tutela provisória de urgência antecipada. Por que antecipada, senhores? Porque o pedido da tutela provisória é o mesmo pedido do mérito, senhores, que é que ele seja imediatamente transferido para um hospital com vaga no centro de tratamento intensível. Por isso, tutela provisória de urgência antecipada, o pedido é o mesmo, certo? Número 3 da nossa peça, né, da nossa estrutura, é o pedido, certo? Então, no pedido nós temos tutela provisória, mérito, citação e intimação, custas e honorários, preliminares se houver. Então vamos lá, turma. Tutela provisória, a gente acabou de falar, artigo 300 CPC, tutela provisória de urgência antecipada. No mérito, teremos 2 pedidos que já estão nos 9 passos. O primeiro pedido, né, a obrigação de fazer, a procedência para que ele seja imediatamente transferido para os hospitais, seja da União, seja do Estado, seja do município, com vaga no CTI, e em relação ao município, a indenização por danos morais. Certo? Citação de todos os requeridos, intimação do Ministério Público por força do artigo 178, inciso 1 do Código de Processo Civil, certo? Custas e honorários, artigo 85 do Código de Processo Civil, vai pedir a condenação dos 3 pelas custas e pelos honorários advocatícios, e preliminares aqui, como nós temos a prioridade e a justiça gratuita, vamos fazer tanto o pedido da justiça gratuita 98 CPC, como o pedido da prioridade na tramitação 1048, inciso 1, também do CPC. O fechamento, nós temos provas, vamos pedir para produzir provas, obviamente, certo? Audiência de conciliação a gente não vai querer porque é direito indisponível, 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC, certo? Valor da causa. O valor da causa aqui vai depender de como você vai fazer a peça. Se você sugerir ao juiz o valor do dano moral, falar que você quer 50 mil de dano moral, o valor da causa vai ser 50 mil. Se você não falar qual é o valor de dano moral, então você vai deixar 3 pontinhos, certo? Vai depender da forma que você redigiu o problema, certo? E por último, a gente vai, né, fechar com deferimento, local, data, advogado, OAB. Perfeito? Então agora que a gente montou o rascunho, já estamos aptos para ir às folhas definitivas, colocar no papel a peça perfeita. Então, folhas da OAB em mãos, por gentileza, e começamos então a nossa redação da peça perfeita. Vamos lá. Primeira linha lá, sendo a parágrafo, excelentíssimo senhor doutor, juiz federal, dá 3 pontinhos, vara federal da seção judiciária do município ABC do estado X, certo? Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal, dá 3 pontinhos, vara federal da seção judiciária do município ABC do estado X. Linhas de praxe. Vamos lá, turma, começando então. José, brasileiro, desempregado, estado civil, 3 pontinhos, CPF, 3 pontinhos, RG, 3 pontinhos, domiciliado no município ABC, endereço eletrônico, 3 pontinhos, né? Neste ato representado pelo seu genitor, né? Adamastor, vírgula, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por meio de seu advogado, entre parênteses, procuração anexa, que, nos termos do artigo 287 do Código de Processo Civil, com endereço 3 pontinhos, endereço eletrônico 3 pontinhos, onde recebe intimações e avisos, propor a ação ordinária com pedido de tutela provisória, com fundamento no artigo 318 do Código de Processo Civil, em face da União,
pessoa jurídica de direito público, CNPJ, 3 pontinhos, endereço, 3 pontinhos, endereço eletrônico, 3 pontinhos, representado por 3 pontinhos. Estado X, pessoa jurídica de direito público, CNPJ, 3 pontinhos, com endereço, 3 pontinhos, endereço eletrônico, 3 pontinhos, representado por 3 pontinhos. E município ABC, pessoa jurídica de direito público, CNPJ, 3 pontinhos, com endereço, 3 pontinhos, endereço eletrônico, 3 pontinhos, representado por 3 pontinhos, pelos fatos e direitos a seguir expostos. Então, o preâmbulo montadinho, vamos agora para o corpo. 2 pontos por uma linha, número 1, das preliminares. Letra A, da justiça gratuita. Então, vamos lá. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, será concedido justiça gratuita para aqueles que não puderem arcar com as custas do processo sem que prejudicado fique seu sustento ou de sua própria família. No caso apurado, percebe-se que tanto o requerente José como seu representante Adamastor estão desempregados, não tendo assim de arcar com as custas do processo sem que prejudicado fique o seu próprio sustento ou de sua família. Logo, a concessão da justiça gratuita é medida de justiça. Por uma linha, letra B, da prioridade da tramitação. Nos termos do artigo 1048, inciso 1 do Código de Processo Civil, será concedida prioridade na tramitação aos processos em que litigam pessoas incapazes. No caso debatido, percebe-se que com a documentação anexa, o requerente José encontra-se em estado de incapacidade absoluta. Logo, não temos dúvidas que esse processo deve ter prioridade na tramitação nos termos da Lei Processual Civil. Letra C, do cabimento. Nos termos do artigo 318 do Código de Processo Civil, será cabível a ação ordinária quando não existir outro rito especial dentro do próprio Código de Processo Civil ou dentro de leis especiais esparsas. No caso concreto, percebe-se que, embora o requerente tutele direito líquido e certo, ele também pretende nessa ação receber indenização por dano moral em face do requerido município. Logo, diante da necessidade de recebimento de dano moral, é inviável a impetração de mandado de segurança, não restando outra alternativa ao requerente, a não ser ingressar com a presente ação ordinária. Letra D, da legitimidade das partes. A legitimidade de José é ordinária, já que tutela em nome próprio direito próprio, qual seja, direito de acesso à saúde e direito de recebimento de indenização por danos morais pelos atos ilícitos praticados pelos funcionários do requerido município ABC. Ponto. O seu representante Adamastor tem legitimidade na representação, haja vista ser genitor do requerente, consoante documentação anexa. A legitimidade dos requeridos União, Estados e municípios decorre pelo fato de que, conforme documentação anexa, existem nas proximidades do hospital onde está internado o requerente, hospitais custeados pelos 3 entes da federação, com vaga em centro de tratamento intensivo. A legitimidade do município ainda decorre pelo fato de que seus funcionários praticaram ato ilícito em face do requerente José. Ponto. Certo? Então agora a gente pula uma linha, número 2 dos fatos. O requerente chegou ao hospital custeado pelo município ABC com fortes dores de cabeça. Após aguardar mais de 12 horas na fila da emergência, sendo tratado de forma áspera e vexatória pelos servidores do hospital municipal, dentre outros comportamentos alvitantes desses funcionários, o requerente, após tanto tempo esperando, teve o seu estado de saúde agravado, razão pela qual ingressou em um estado de incapacidade absoluta. Após ser atendido por um médico, ficou constatada a necessidade de remoção urgente para o hospital, com a possibilidade de centro de terapia intensiva, turma. Certo? A nossa famosa lá, CTI no caso, ou UTI.
Tendo em vista que o hospital municipal que encontra-se internado o requerente não possui centro de tratamento intensivo, não resta outra alternativa ao requerente a não ser socorrer-se ao Poder Judiciário para conseguir a imediata remoção. Esses são os fatos, certo? Pulo uma linha, número 2, dos direitos. Vamos lá, turma, dos direitos. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, é direito de todos e dever do Estado o acesso à saúde. No caso apurado, conforme demonstra a documentação anexa, o requerente precisa imediatamente ser transferido para o hospital com vaga em centro de tratamento intensivo, sendo que nas proximidades existem hospitais custeados tanto pela União, tanto pelo Estado X como pelo município ABC, com a existência de vagas. Haja vista, então, que todos os entes da federação são aqui responsáveis de forma solidária pelo custeio da saúde. Sendo assim, não temos dúvida que a presente ação deve ser julgada procedente para que o requerente seja internado imediatamente em qualquer hospital pertencente à União, ao Estado X ou ao município ABC, com vaga em centro de tratamento intensivo. Vale ainda ressaltar, segundo a tese, que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, diz que o Estado responde de forma objetiva pelos atos ilícitos praticados pelo seu agente. No caso apurado, percebe-se que os funcionários do hospital custeado pelo município ABC, enquanto o requerente estava aguardando atendimento, ficaram debochando pelo fato de que ele estaria tanto tempo aguardando, fazendo assim a prática de ato ilícito em face do requerente, que se sentiu extremamente humilhado e ainda teve um estado de saúde agravado pelo comportamento hostil dos funcionários do hospital pertencente ao município ABC. Logo, não temos dúvida que o município ABC deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais pelos atos praticados pelos seus funcionários. Pulo uma linha, número 4, da tutela provisória. Vamos lá? Número 4 da tutela provisória. O artigo 300 do Código de Processo Civil diz que será concedida tutela provisória de urgência antecipada quando presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora. A fumaça do bom direito encontra-se comprovada pelo artigo 196 da Constituição Federal, que garante o acesso à saúde a todos e ainda impõe que o acesso à saúde é um dever do Estado. O perigo da demora está comprovado pelos documentos anexos, que, se o requerente não for imediatamente transferido para o hospital com vaga em centro de tratamento intensivo, o seu estado de saúde pode se agravar ainda mais, chegando o requerente vir inclusive a óbito. Logo, a tutela provisória de urgência antecipada, qual seja a remoção imediata do requerente para o hospital com vaga em centro de tratamento intensivo, é medida de justiça. Por uma linha número 5 dos pedidos. Então vamos lá, turma. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que, 2 pontos, letra A, seja concedida a tutela provisória de urgência antecipada, removendo-se imediatamente o requerente para um hospital da União, do Estado X ou do município ABC, que contenha vaga em centro de tratamento intensivo, fixando-se multa diária pelo descumprimento. Ponto e vírgula, letra B. No mérito que seja a ratificada a liminar, julgando-se totalmente procedente a ação ordinária em face da União, do Estado X e do município ABC, para que sejam condenados a removerem imediatamente o requerente José para um hospital com vaga em centro de tratamento intensivo, sob pena de pagamento de multa diária pelo dia de descumprimento. Ponto e vírgula, letra C. Ainda no mérito que seja presente ação julgada totalmente procedente para condenar o município ABC ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente José. Danos esses que devem ser, valor este que deve ser corrigido com correção monetária e juros a partir da prática do ato ilícito. Letra D. Que sejam os requeridos citados para responderem à presente ação. Letra E. Que nos termos do artigo 178, inciso 1 do Código de Processo Civil, seja o Ministério Público intimado diante aí do interesse de um incapaz. Letra
F, que, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, sejam os requeridos condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Letra G, que nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, seja concedido ao requerente os benefícios da justiça gratuita. Letra H, que nos termos do artigo 1048, inciso 1 do Código de Processo Civil, seja conferido ao requerente, ao presente processo, a prioridade na tramitação. Vamos agora para o fechamento. Proteste-se por provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, e em especial prova testemunhal e documental. Nos termos do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2 do Código de Processo Civil, o requerente não tem interesse em audiência para tentativa de conciliação, já que se trata de direito indisponível. Dá-se à causa o valor de 3 pontinhos, nesses termos, pede deferimento, local e data 3 pontinhos, advogado OAB 3 pontinhos, e vai buscar sua carteira na solenidade. É isso aí, galera. Logo vocês receberão mais um vídeo aí de correção. Fiquem com Deus, excelentes estudos, e lembra, só não passa quem desiste. Tchau!